Amém, 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 amém. Ó Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, graças a Deus estamos aqui mais uma vez no local de reuniões da Igreja Itaúna, ou o auditório, né? Para juntos vermos mais essa palavra, né, que nós estamos ruminando, né, sobre o livro de Colossenses, a qual gostaria de encorajar vocês a lermos junto, né, o título da mensagem de hoje. Vamos ver a mensagem 14. Cristo é a realidade para a edificação do corpo. Aleluia! Cristo é a realidade para a edificação do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de começar essa palavra. Nós já vamos quebrar todo o protocolo dentro do livro de Colossenses. É o mesmo princípio de tradição, exemplo, que a igreja em Colossos estava com dificuldade, não era isso? Por causa das filosofias e tudo mais. Então, normalmente, é óbvio, é correto, que nós começamos o encargo da palavra, falando dentro do alimentário, segunda, terça, e aí vai, não é isso? Aqueles profetas que conseguem terminar de falar até domingo, bem, a maioria não consegue, nós cortamos o microfone ou pedimos o irmão para descer aqui brincando, né? Às vezes nós não conseguimos ser fiéis em falar segunda a domingo, mas lembre-se, irmão, o encargo aqui do alimentário não é falar de segunda a domingo, amém? Quando o nosso irmão Pedro Dong, ele fala a palavra na conferência, o alimento diário, quando ele sai, a qual deles, né, nós estamos vendo esse volume, buscar as coisas lá do alto. Nós estamos aqui, né, nesse volume 4 já, né? Já vimos o 1, 2, 3, esse é o 4. Já chegou o volume 5 e 6, semana que vem nós vamos estar distribuindo, amém? Então, quando o irmão compartilha na instância a árvore da vida, obviamente ele fala para o corpo, que é o encargo aqui dessa noite. Ele fala para as igrejas, em toda a terra habitada, amém? Principalmente nós, obviamente, que vivemos e damos o testemunho da unidade em cada cidade. Então, o alimento diário, ele é chegado a todas as igrejas, em toda a terra. Então, aqui voltando a falar, é óbvio, é pertinente ler de segunda a domingo. Mas eu gostaria de falar para você nessa noite. Você vai comer, um exemplo, eu vou servir para vocês agora um pão de sal. Normalmente, você começa a comer o pão pela direita, pela esquerda, ou você parte o pão no meio? É muita etiqueta, não é? Tem princípios mesmo para comer. É importante aprendermos, de fato. É importante, irmãos. Quando nós formos almoçar, jantar, tomar café, na vida da igreja nós aprendemos de tudo. Muito bom. Espiritualmente falando, você pode começar a ler domingo, para trás, terça, para frente ou para trás. A única coisa que nós preocupamos é o seguinte: você está comendo Cristo? Você está conseguindo ler o alimento diário? Você está conseguindo ler a Bíblia? Se é de Gênesis, Apocalipse, se é de Mateus, Apocalipse? Às vezes as nossas tradições nos impedem. E são até coisas boas, como eu estou falando. Etiqueta é importante, fundamental. Sim, a Bíblia tem princípio. É correto, é óbvio ler a Bíblia toda. Quem consegue ler um ano. Se você não consegue, não desanima. Se você gasta 2, 3 anos, continue lendo. Se você começou em Gênesis, está chegando em Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que têm muita dificuldade em leitura,
Toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus, escrita por homens santos, da parte de Deus. Mas se você tem dificuldade também, começa a ler 4 evangelhos. E depois você vai nas cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, principalmente. Depois vai às 14 epístolas de Paulo. Depois você vai lá nas cartas de Pedro, João e termina em Apocalipse. Aí você vai falar assim, meu irmão, o Antigo Testamento é difícil demais. Às vezes eu nem leio por causa disso, irmão. Toda a Bíblia é inspirada, é falada por Deus. É o sopro de Deus. Então nós temos que ler. Mas quando chega na escatologia, quando chega ali nos nomes ali, principalmente, irmão, nós precisamos, nessa noite, voltar à prática de ter Cristo como a nossa realidade. O Senhor nos livra de viver ou continuar vivendo em sombras. Como a igreja em Colossos, ela infelizmente caiu na tradição. Então, nessa noite, eu encargo aqui para nós, em Itaúna especial, né? Orando em cima dessa palavra, pedindo ao Senhor graça e misericórdia. Eu gostaria, então, de estar abordando, primeiramente, né, sobre a fé, que mostrou logo na segunda-feira. Depois, já vou dar uma pincelada sábado e domingo, sobre Cristo sendo o conector, correto? Depois, mostrando domingo, o ponto de partida, né, o nosso espírito, resumindo, não é isso? E o mais importante, nessa noite, o mais importante nas nossas reuniões, que nós precisamos continuar celebrando Cristo como a nossa verdadeira festa, como a nossa verdadeira comida. Isso que é o mais importante. Então, que o Senhor nos ilumine, né, continue nos abençoando, né, para que Cristo, de fato, seja a nossa realidade. Quando nós tocarmos em Cristo, desfrutar Cristo sendo a nossa realidade, irmão, a segunda parte do título da mensagem, vai haver edificação no corpo. Então, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então vamos ler esses versículos sugeridos no quadro aí de Colossenses capítulo 2, versículo 16 a 19. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus, vamos ler? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aleluia! Vamos ler junto 19, mais forte? E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aleluia! Então aqui mostra então sobre somente ali a segunda parte do título da mensagem, né? Fala Cristo sendo a nossa realidade para a edificação do corpo. Então aqui mostra que eu e você, amado irmão, nós que já tivemos a experiência da salvação, nós que confessamos a Jesus Cristo como o único Senhor da nossa vida. Eu vou mostrar um pouquinho aqui sobre a fé, a importância. Por meio da nossa salvação, aí sim, eu elo lá do domingo, o ponto de partida é o nosso espírito. Aí tem como o Senhor começar a edificação da sua igreja por meio de cada um de nós. Se você
que está aqui nos visitando. Você também que vai estar assistindo essa mensagem pelo YouTube. Se você também ainda não confessou a Jesus como o único Senhor da sua vida, hoje é o dia. Hoje é o dia de você abrir a sua boca. Hoje é o dia de você confessar, crer com o seu coração, confessar com a sua boca que não há nenhum outro nome que foi dado no céu, na terra e debaixo da terra, a não ser Jesus Cristo. E todos nós devemos dobrar o nosso joelho e confessar com a nossa boca, crer com o coração, dobrar o nosso joelho e confessar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Assim como nós lemos aqui em Colossenses, volta um pouquinho aí para o livro de Filipenses capítulo 2. Vamos confirmar esse versículo na Bíblia. Filipenses 2, versículo 8 a 11. Senhor Jesus, Filipenses 2, de 8 a 11. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui, primeiramente mostrando para nós, para você ainda, Deus quer te usar. Você ainda que não teve a experiência de salvação. Deus quer contar com você também para edificar a igreja, que é o seu corpo. Esse é o objetivo de Deus. Então, principalmente aqui dentro do livro de Colossenses, nós vimos então sobre a importância que a realidade é obtida pela fé. Sem fé, eu e você, se nós não tivermos fé, seja ela subjetiva ou objetiva, se der tempo eu explico. Em outras palavras, vamos já falar, a fé subjetiva é uma pessoa, é Cristo. É quando eu e você cremos em Jesus e confessamos e recebemos e Ele entra para dentro de nós, no nosso espírito humano. Essa é a fé subjetiva. Cristo é em nós, a esperança da glória. Temos também a fé objetiva, que está fora de nós. Então, por exemplo, eu creio na palavra de Deus. Está fora. Eu estou ouvindo. Você está ouvindo. Aí, a fé, que é o próprio Cristo que está dentro de você, subjetiva, você precisa receber a palavra para que você continue sendo salvo. Salvo não pelo meu falar. O meu falar não vai mudar nada a sua vida. Mas a palavra de Deus, que é espírito e vida, que eu estou compartilhando e que você está recebendo, essa palavra tem poder para entrar para dentro de você e começar a mudança de dentro para fora. Que o Senhor entra para dentro do seu espírito. E o espírito humano, mesclado com o espírito de Deus, é o ponto de partida. A obra de Deus, Deus não quer me mudar, Deus não quer te mudar. Deus quer nos transformar. Transformação. De dentro para fora. Mudança. Os colossenses, a igreja em Colossos, guardando o dia de sábado, comida, mesclou, misturou. Isso é exterior. Mas Deus, Ele faz a sua obra de dentro para fora. 1 Coríntios 6, 17. Vamos ler lá? 1 Coríntios 6, 17. Senhor Jesus. Vamos ler junto? Mas aquele que se une ao Senhor. Aleluia.
Então, lembrando, por meio da fé, que é o próprio Senhor, a fé subjetiva, o Senhor entrou para dentro de nós. Agora tem base, o Senhor tem campo, o Senhor tem como fazer a obra dele em nós. Mas ainda assim, eu e você não podemos apenas ficar ouvindo a palavra. Por um lado, ouvir sim, é muito bom. E nessa noite, seja nós aqui presente, ou você que vai estar ouvindo essa palavra, está ouvindo, vai estar ouvindo. Ouvir é importante. Escutar não basta. Escutar, como se diz, entra no ouvido e sai no outro. Nós precisamos ouvir. E pedir o Senhor como o Espírito. Como nós estamos vendo também, paralelo, o livro de Colossenses, nosso irmão Pedrão tem mostrado também sobre as 7 igrejas. O tema principal é qual ali do título? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é quem tem ouvido, escuta. Quem tem ouvidos, ouça. Então eu e você, ao estarmos juntos, ao estarmos lendo a Bíblia, ao estarmos ouvindo as mensagens, a estar ouvindo os irmãos compartilhar, eu e você precisamos orar, Senhor, nesse dia, nessa noite, nesse momento, Senhor, me leva a ouvir as suas palavras. Porque as suas palavras, Senhor, são espírito e vida. Senhor, são as suas palavras que vai me transformar. Senhor, eu não quero apenas escutar, mas, Senhor, eu quero ouvir. Por isso precisa ter um desespero em nós, irmãos. Senhor, abre meus ouvidos nessa noite. Senhor, eu quero ouvir. Senhor, também eu quero entender a sua palavra. E, Senhor, que as suas palavras entrem para dentro de mim. Senhor, o meu espírito é o ponto de partida. Senhor, eu criei, eu recebi, eu confessei. Eu creio na palavra de Deus. Vamos ler lá? João 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! Então aqui mostra, irmãos, a importância que quando nós recebemos Jesus, nós tornamos filhos de Deus, nós cremos, e a fé que é o próprio Senhor, subjetivo, entrou para dentro de nós. Então por isso que a realidade é obtida pela fé. Para ler a Bíblia, para ler os livros, nunca substituindo o livro pela Bíblia. A Bíblia precisamos orar, Senhor, me leva a entender. Por meio dos livros, os livros também nos fazem compreender a palavra de Deus. Então, por meio da fé, agora objetiva falando rapidamente. Você crê que a Bíblia é o falar de Deus. Mas por outro lado, tudo bem, nós cremos. 2 legados, eu sempre gosto de mostrar essa experiência. Os 2 legados que Deus nos deu. Primeiro, o Senhor se tornou Espírito, o Espírito entrou para dentro de nós, nós fomos salvos, regenerados. Uma vez, ao crermos, nós ensinamos e praticamos a palavra de Deus. O segundo passo é ser batizado, ser imergido, imersão, que tanto se fala na palavra de Deus. Eu vou falar um pouquinho de ruminar. Batismo, em outras palavras, imersão, imergir. Eu creio e eu também preciso ser batizado, passado pelas águas, para cumprir a justiça de Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso. Eu não quero ser batizado. Tudo bem. Se você crê na palavra de Deus, a Bíblia nos mostra.
ao passar pelas águas, imergindo, nós somos separados do mundo. Muitas coisas nós vamos ser libertos. Agora tudo bem, não vou entrar aqui no âmbito, não vai dar tempo, né? Nós também somos geral, amém? Peculiaridade. Por que nós somos peculiar? Efésios 4, versículo de 4 a 6. 7. Você precisa entender, você precisa ler a Bíblia, você precisa ler os livros para compreender o que nós não abrimos mão jamais. A nossa fé é um item delas. Vamos ler lá, Efésios 4, 6 é melhor, né? Tentar falar menos, ler mais versículo da Bíblia. Não haja tempo. Efésios 4, versículo 4 a 6. Vamos ler? Há somente um corpo, um espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Está relacionado aos 7 uns. Nós cremos e não abrimos mão. Quem aqui é assinante do Jornal Árvore da Vida? Levanta a mão. Levanta. Ei. Precisamos aumentar a assinatura aqui, hein? Está perdendo. Vocês estão perdendo. Esse último jabo que chegou, a mensagem está toda logo no primeiro, falando de Colossenses todinho. Na primeira página. E sempre no Jornal Árvore da Vida vem lá aqueles itens. Cremos que. Lembra? Cremos que. Eu e você precisamos estar constituídos daqueles itens. Sabe por quê? Para que nós não sejamos como a igreja em Colossos. Ser levado, ou até mesmo quando Paulo falou para a igreja em Éfeso, levado para qualquer evento de doutrina, ou como Paulo falou para a igreja em Corinto, um pouco de fermento levado à massa. São várias terminologias. Mas tudo nos tira do centro da realidade que é Cristo. Nós temos preocupado, obviamente, nesses últimos dias, estamos vivendo dias difíceis, temos preocupado as nossas crianças, as nossas mesmo que estão lá na salinha. Você tem filho, está lá. Eu tenho preocupado. Com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. Temos preocupado também com a melhor idade, amém? Portanto, já vai ter uma comunhão quinta-feira, não é isso? Quarta-feira, desculpa, dia 26. E preocupamos também com os casais, com toda a igreja. Preocupado por quê, irmãos? Se nós não pedir o Senhor graça para voltar à realidade, de exercitar o nosso espírito, de restaurar a nossa comunhão com o Senhor. Irmãos, de restaurar a leitura da Bíblia. Irmãos, de restaurar a leitura dos livros. O que será dessa futura geração? Por que às vezes estamos perdendo alguns jovens para o mundo? Alguns adolescentes. Alguns irmãos têm enfraquecido na fé. Como a Bíblia fala, alguns estão com os joelhos trôpegos, com dificuldade de caminhar. Caminhar na fé, caminhar para vir para as reuniões, apresentando o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso serviço mais do que racional. Por que nós estamos substituindo Cristo, que é a nossa realidade, por sombras? Alguns se perdendo, infelizmente ainda, no mundo do futebol, faltando de reunião por causa de futebol. Alguns se envolvendo, infelizmente, em política. A Bíblia fala para nós orarmos
pelos governantes. A Bíblia fala para nós orarmos, Romanos 13, para todas as autoridades. A Bíblia não fala para ficar discutindo opiniões. Quem é o meu presidente? O meu perdeu. Nós estamos sendo guiados do foco. O nosso foco é Cristo e a igreja. Vamos falar junto? O nosso foco é Cristo e a igreja. É lícito ver um futebol? É. Não é pecado, tudo bem. Mas nunca troca as reuniões por entretenimento. Talvez o seu hobby você fala assim, graças a Deus, futebol eu não gosto. Mas qual é o seu hobby? Lembra daquele jovem? Não está no contexto da minha mensagem não, mas lembra dele? Aquele jovem rico? Foi até o Senhor? Achou que era o máximo. Achou que estava tudo certinho. Chegou perto do Senhor e disse, Senhor, tenho observado tudo na Bíblia. Tenho feito tudo, Senhor. O que falta agora ainda para me te seguir, para herdar o reino? O Senhor disse para ele o quê? Uma só coisa te falta. Vamos falar junto? Uma só coisa te falta. Vamos dar um graças a Deus junto? Graças a Deus! Você vai falar assim, irmão, me explica. Não entendi nada que você falou. Deus é sábio. Ele jamais vai te dar tudo. E se Ele te der tudo, você vai desviar do caminho dele. Sempre vai nos faltar uma coisa. Até a volta do Senhor, vai nos faltar uma coisa. Sabe para quê? Para nós buscarmos Cristo como a realidade. Para nós podermos estar sendo unidos com a urdidura e trama. Para nós podermos continuar buscando o crescimento de vida. Para nós continuarmos exercitando o nosso espírito. Ruminando a palavra, imergindo na palavra. Então, irmãos, a importância sobre a fé. Ó Senhor Jesus, a fé, ela é obtida pela realidade. Então, louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, aqui, irmãos, mostra de fato, sobre a questão da fé. Finalizando aqui, primeiramente. Eu e você, nós viemos crer no Senhor. E eu e você precisamos, então, continuar orando. Às vezes, irmão, a fé subjetiva que é Cristo, ela está dentro de nós, está no nosso espírito. 1 João, vamos ler 1 João. 1 João. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ó Senhor. Capítulo 5, carta de João, 1 João, capítulo 5, versículo 18, vamos ler? Sabemos que todo aquele aleluia. Sabemos. Talvez para você nessa noite você não sabia. Mas graças a Deus, agora você está sabendo. Cristo é a realidade do nosso espírito. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós nascemos de Deus, fomos batizados. 1 Coríntios 12, 13 fala que nós somos introduzidos, batizados para dentro do corpo de Cristo. O nosso espírito é o ponto de partida. Sabemos ou não sabemos?
E agora, se você sabia ou não, fica sabendo. E todo aquele que é nascido de Deus. Agora eu te faço uma pergunta. No seu corpo humano, qual parte sua que foi nascido de Deus? Diga, por favor. O nosso espírito humano, irmão. Por isso que eu estou gastando tempo, irmãos. O ponto de partida é o nosso espírito. Não adianta eu falar aqui de Levítico, de casco fendido, de ruminar, se você ainda não entende, não compreende que você é nascido de Deus. Por isso que aqui João disse, o nosso espírito é nascido de Deus. O nosso espírito, né, aquele que nasceu de Deus, não vive em pecado. Por favor, também, há uma diferença. Quem é pecador aqui, levanta a mão. Está vendo? Agora é diferente. Preste atenção. Não precisa levantar a mão. Por favor, não levante. Quem vive na prática do pecado todo dia. Há uma diferença, irmão. Eu peco, tu pecas. Ele peca, nós pecamos. Vós pecais, todos pecaram. O pecado me afasta de Deus. O pecado me afasta da realidade de desfrutar Cristo. O pecado me desanima a vir para a reunião. O pecado me desanima a ter comunhão com Deus. Seja por meio da oração, seja por meio dos livros. Por que eu estou esfriando? Por que eu estou desanimado? Por que a minha visão está embaçada? Com o pecado, nós temos o sangue. E a Bíblia fala, do lado do Senhor saiu sangue e água na sua morte. Sabemos que o sangue é para a remissão dos nossos pecados. Em Isaías 59, 1 e 2 diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. Então nessa noite você tem que lembrar. Por que nós estamos tão frios, desanimados? Eu e você precisamos ir diante do Senhor. Senhor, se há algum pecado em mim, Senhor, por favor, me ilumine. Porque, Senhor, nem para arrepender eu consigo, Romanos 2,4. É a bondade do Senhor, é a misericórdia do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Nem para arrepender eu presto. Eu posso até ter remorso. Eu posso ofender um de vocês e até chegar despistado, bater nas costas. Me desculpa, viu? Me perdoa. Mas não é de fundo do coração. É da boca para fora. E Deus sabe. E eu vou afastando de Deus. Como a igreja em Colossos misturou com muitas coisas. Então, mostra aqui, não viver em pecado. Mas somos pecadores. Com o pecado nós aplicamos o sangue. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos lava e purifica de todos os nossos pecados. Agora, eu odeio o pecado. Eu não gosto de pecar. Mas João também fala. Se nós pecarmos, filhinhos, não é isso? Se pecarmos, lembre-se, lembra da Bíblia. Lembra da realidade. É Cristo que está no seu espírito. Se nós pecarmos, lembra da palavra. Por isso é importante da imersão, de ruminar, de orar e ler. Exercita o seu espírito. Não se preocupe com as muitas ideologias. Cristo sendo a nossa realidade. Não preocupe também com as muitas termologias. Eu não gosto de imersão. Para mim, imersão não vem de Deus, é do homem. Aí você que está aqui presente, você que vai ver essa mensagem, meu Deus, o Toninho está falando que não gosta.
de imersão. Estou dando exemplo. Não se apegue nas terminologias. O que eu quero nessa noite é te ajudar a levar, a exercitar o seu espírito. Orando e lendo a palavra, ruminando a palavra, imergindo na palavra. É o que o nosso irmão Pedro tem encorajado, mostrado para nós. Nós temos procurado, dentro do possível, estar imergindo. Mas se você, amado irmão, amada irmã, não conseguiu ganhar esse contexto dessa terminologia imersão, por favor, não pare, não desanime. Isso é motivo algum para você desanimar. Por isso que aqui fala o pecado. Nós odiamos. Mas viver em pecado, a Bíblia nos ensina. Se você ama o irmão, se você quer que ele seja um vencedor, se você quer que Cristo continue sendo a ordidura e a trama nele, tecendo tecido de amor por meio da obra do Espírito, quando nós vemos um irmão pecando, você fica rindo? Você fica descobrindo o telhado dele, olha lá, sabia, só fica pecando, por isso que não consegue reunir. Eu sabia, para mim não é fruto do Espírito. Isso para mim é ismaelita, não é israelita, e ainda usamos algumas terminologias. Quando nós vemos um irmão em pecado, caindo, primeiramente é uma advertência para nós. Nós precisamos orar, Senhor, tenha misericórdia de mim. O Senhor me fez ver, me leva a ajudar o irmão a arrepender, a ser iluminado por meio da palavra, ruminando a palavra, imergindo na palavra, visitando o irmão, apacentando o irmão, que a palavra faça a obra na vida dele. Então aqui em João fala que nós não vivemos em pecado, nós que cremos. E aqui o final, aquele que nasceu de Deus, como eu disse, o nosso espírito humano nasceu de Deus, o novo nascimento. Todos nós que cremos no Senhor, nós não nascemos da carne e nem do sangue, mas nós nascemos do Espírito. Por isso que o Senhor Jesus disse em João 3 para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Nessa noite, você que está ouvindo aqui, você que vai estar ouvindo essa mensagem, o que Deus quer, né, para você é que você nasça de novo, recebendo Ele como único Senhor da vida dele, para que Cristo continue sendo o centro, a circunferência, Cristo continua sendo a realidade na sua vida. Aí aqui então no final fala, aquele que nasceu de Deus o guarda. Quer dizer, Deus está nos guardando. Ele é fiel. A sua palavra é fiel. Basta você ler Bíblia, entender Bíblia. Principalmente nos evangelhos de João. Principalmente lá no capítulo 14. Lembra lá? Conecta lá. O Senhor disse que João 14, 15, 16, 17. Uma das frases lá. Coragem. Eu venci o mundo. Precisamos agarrar a promessa de Deus. Imergir na palavra de Deus. Ruminar. Ler mais a palavra. O Senhor disse em Mateus 28, no final, eis que estareis convosco todos os dias, até a consumação final. Você crê ou não crê na palavra de Deus? Então, se nós cremos, Cristo tem que ser a nossa realidade. Finalizando aqui então sobre a fé, vamos ler lá. Antes de ler o outro contexto, eu gostaria de mostrar aqui, irmãos, em 1 João 5,18. É importante vocês saberem também. O versículo já começa, né? Sabemos. Então, se você também não sabe, eu gostaria de te explicar por meio da palavra. O nosso espírito é salvo, o maligno não toca. Você tem que entender a Bíblia. Eu não tenho tempo para ficar falando aqui um monte de contexto.
Você tem que lembrar um deles, Mateus 25. As 10 virgens, lembra? Elas tinham azeite nas lâmpadas e nas vasilhas. A lâmpada ali se refere o quê em Provérbios? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Lembre-se então. Azeite, espírito. O Espírito do Senhor no nosso espírito. As 10 virgens tinham azeite, estava saturada, cheia de Cristo. Cristo já tinha tecido nelas a urdidura e a trama. Elas já estavam prontas. Portanto, lá, logo depois fala, né, que à meia-noite chegou o noivo. Eis o noivo! E as prudentes tinham azeite nas lâmpadas e nas vasilhas. É o domingo que fala no lementiário. Eu não vou ter tempo mesmo, já estou só parafraseando. Que é o ponto de partida do nosso espírito, a qual nós temos a comunhão, intuição, consciência. O nosso espírito humano, ele é repartido em 3, podemos chamar 3 departamentos. Depois temos lá a alma. Também 3 departamentos: mente, emoção e vontade. E sabemos também que tem o nosso corpo físico. A Bíblia chama de corpo, a Bíblia chama de tabernáculo, a Bíblia chama de nosso espírito santuário. São várias termologias. Mas o mais importante, Deus começou a obra, Cristo precisa ser a nossa realidade, nós precisamos continuar comendo Cristo, desfrutando Cristo, para que nas nossas reuniões, o nosso viver, que nós possamos voltar à alegria, que o Senhor continue restaurando a alegria da nossa salvação, que o Senhor possa voltar a restaurar a cada um de nós, ao vir para as reuniões, não vir de cabeça baixa, não vir desanimado, mas continuar servindo o Senhor com alegria, entusiasmo e excelência. E cada reunião você precisa lembrar, e você precisa falar, meditar, ruminar, imergir. Quando tiver dia de reunião, você também pode parafrasear o Salmo. Vamos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está alegre nessa noite? Você que vai estar ouvindo essa mensagem, pede ao Senhor, Senhor, me volta a alegria. Senhor, eu quero ir para as reuniões, celebrar uma festa. O Senhor ama a festa. O nosso Deus é um Deus festeiro. Você lê lá em Levítico 23, você vai ver várias festas lá que o Senhor sempre citou para o povo de Israel. Hoje, irmão, é o mesmo princípio. Cada reunião é uma festa. Isso é a importância de eu e você continuar comendo Cristo, bebendo Cristo, para celebrar uma festa ao Senhor. E aqui então, mostrando o nosso espírito, né? O maligno não toca. Está saturado de Cristo, a vida de Deus está mesclado no nosso espírito. Por isso, urdidura, trama, a conexão. Cristo quer nos reconectar novamente, dia a dia. Seja aquele que eu disse no início, quem não teve experiência de salvação. Basta você crer com o coração. Romanos, né, mostra, capítulo 10, versículo de 8 a 13, não vou ler por causa do meu tempo. Lá fala, crer com o coração, confessar com a boca e invocar o nome do Senhor. Uma vez que você crê e recebe, versículo 13 fala que o Senhor é rico para com todos os que o invocam. Vamos falar junto? O Senhor é rico para com todos que o invocam. Que tal nós invocar o nome do Senhor? Vamos invocar? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Já perdi toda a minha sinopse na segunda-feira. Mas o importante, né, irmãos, que estou exteriorizando o sentimento da palavra. Não vou ficar preso aqui em sinopse, né? Mas estou tocando os pontos, né? No sábado fala que Cristo é o conector, é ou não é? Entre o homem e Deus. Para aquele que não tem a vida de Deus, por isso que eu estou falando a importância de crer e receber. Mas para nós que somos salvos, irmãos,
Muitos de nós perdemos a conexão com Deus. Por quê? Basta ver o nosso viver. Escondemos atrás da pandemia até hoje. É a Covid. É a Covid. Irmão, eu dei um espirro por amor aos irmãos. Hoje eu não vou na reunião. Escondemos atrás de muitas coisas, de muitas sombras. Por isso que o Senhor possa restaurar em nós o primeiro amor, o melhor amor. Obviamente, irmãos, se eu não estou bem, se eu estou gripado, alguma coisa, dizem no médico, cuidar do meu corpo, né? E uso máscara, não tem problema, alguns aqui ainda usam máscara, não tem problema. A comunidade baixa, cuide-se bem. Assim como o Senhor cuida bem de nós, começou no nosso espírito, a obra dele é de dentro para fora. A nossa alma, então, dentro de 1 João 5, aqui 18. 3, repartição, mente, emoção e vontade. Sabemos que a mente é a parte líder da nossa alma. Sabemos que nós precisamos dar ordem para a nossa mente. A mente está pensando um monte de coisa agora. Até mesmo você que está aqui. Você não vigiar e orar, Satanás já está soprando no seu ouvido há muito tempo. Que hora que ele vai acabar de falar? Está difícil. Não estou entendendo nada. Não sei o quê. Eu estou com fome. A nossa mente, nós temos que dar ordem para ela, partindo do nosso espírito. Vamos lançar ela como âncora, né, segura no nosso espírito. Dá ordem para nossa mente. Em nome de Jesus. Irmão, nós temos que ser ousados. Vocês acham que Satanás nos distrai, não? Nós temos que dar ordem para nossa mente e falar para ela. De onde você acha que vem os dardos inflamados no seu ouvido? Quem te falou que o irmão não te perdoou? Quem te falou que o irmão ou a irmã não te ama em Cristo Jesus? Quem te falou isso, aquilo ou aquilo outro? A quem você está dando ouvido? Quem te fez saber? Eu acho. Eu penso. Eu acho. A pergunta é a seguinte. Quem te fez saber? Gênesis 3:9, não é isso? Quem te fez saber? Segunda grande pergunta lá em Gênesis, né? Quando Caim matou Abel. O Senhor deu oportunidade para ele arrepender. Olha que amor. Deus queria trazer Caim para perto. Ele se desconectou de Deus. Deus ainda com o seu amor, imenso amor. Caim. Deus sabia ou não sabia? Sabia, irmão. Deus sabe ou não sabe quando nós caímos e pecamos? Sabe, irmão. Por que nós vamos esconder dele, afastar dos irmãos e da reunião? O caminho é mais curto. O Senhor quer que nós tenhamos a realidade. Às vezes eu posso enganar todo mundo, igual a igreja em Colossos estava enganando muita gente, mas perdeu Cristo como a realidade. Por isso nós temos que dar ordem para nossa mente. E orar, irmão, de vez em quando, você tem que dar uns gritos na sua casa. Se você não tiver liberdade na sua casa, ou aqui na reunião, onde você vai ter liberdade? Você tem que ser ousado no espírito e ter discernimento. Se vem alguns dardos, você precisa crer na palavra por meio da fé e usar a fé. E sabendo que aqueles dardos vêm do maligno, você precisa ser ousado no espírito e falar da seguinte maneira: Satanás, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo agora da minha mente. Sai agora! Eu declaro que a minha mente está posta no espírito. Todos os dardos inflamados, toda mentira que anda falando de mim, eu te repreendo agora, Satanás. Sai em nome de Jesus. Vamos dar ordem para Satanás. E muitas vezes nós ficamos alimentando a nossa mente. Por isso que o nosso espírito, a obra do Senhor é de dentro para fora, a nossa alma, principalmente as 3 repartições, mente, emoção e vontade, a parte líder é a alma. Por isso nós precisamos estar renovando, sendo
renovados, imergindo na palavra, como Paulo falou, Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra é o próprio Senhor. O Senhor é o Espírito. O Senhor está no nosso espírito. A palavra, que é o próprio Cristo, está no nosso espírito. Ele quer fazer morada, Ele faz morada, Ele habita no seu espírito. Você que creu, você que confessou, você que recebeu, você que não fica adorando ídolos, você conhece por meio da Bíblia que há um só Deus, um mediador entre Deus e os homens, chama-se Jesus Cristo, o único nome. Mas uma palavra também de amor para você ainda. Você ainda segue ídolo. Pede, Senhor, luz. Leia a Bíblia. Êxodo capítulo 20 fala dos 10 mandamentos. E um dos mandamentos, leia. Eu não estou falando por mim mesmo. Leia a Bíblia. A Bíblia tem vários versículos. Como eu já li Filipenses 2, de 8 a 11. Leia lá os 10 mandamentos. A qual deles lá o Senhor fala: não farás para ti imagem. Nós vimos que a igreja em Colossos estava dando crédito a falsos mestres que estavam introduzindo a adoração de ídolos. Às vezes, irmão, a palavra é ampla. Oh, Senhor Jesus, tanta coisa para falar. Muitas vezes Satanás nos ilude, consegue nos distrair. É nós mesmos que você pode falar assim: irmão, louvado seja o nome do Senhor. Você pode levantar na reunião e falar: irmão, louvado seja o nome do Senhor. Eu não adoro o ídolo. Jesus é o Senhor, para mim não tem mais. Aleluia, muito bom. Mas Paulo tratou a igreja em Corinto. 1 Coríntios capítulo 10 e 11. Fugir da idolatria. Oh, Senhor Jesus. Não tem tempo para... Tudo que substitui Cristo, não é só a imagem de escultura. Às vezes, nós condenamos, criticamos quem adora a imagem. A Bíblia ensina, não está correto, mas respeitamos. Respeitamos a todos. Provavelmente vai ter alguns católicos, alguns outros que estão ouvindo essa mensagem. Nós te amamos em nome de Jesus. Nós te respeitamos. A Bíblia fala que a fé que tu tens para com Deus. Nós respeitamos. Mas se você quiser que nós ensinamos a Bíblia, fazer um estudo com você, nos procure. Você tem aqui o canal, o endereço do local. Nós queremos mostrar para você, por meio da Bíblia, que Cristo é a realidade. E hoje eu preciso continuar lendo a Bíblia, cuidando bem de mim, para que eu também possa cuidar de outros. Então, por isso, a importância nós dar ordem para o inimigo e a nossa alma também ser saturada. Urdidura e trama, o Senhor enchendo-nos completamente, a plenitude de Deus. Ó Senhor Jesus. 1 João. Ó Senhor Jesus. Nós já estamos em 1 João aqui ainda, né? Ó Senhor Jesus. 1 João capítulo 2. Senhor Jesus. Sobre idolatria, irmão, não vou gastar tempo. Nós vimos lá, né, sobre o Antigo Testamento, né? Quando Deus usou Moisés, Josué lá no monte. Sabemos lá do problema do pecado, da idolatria, que Arão introduziu ali um poste ídolo. Chegou o cúmulo de absurdo, falarem que foi aquele Deus ali com letra minúscula, não Deus nosso Jeová, o Todo-Poderoso, que nos livrou da morte, do pecado, nos transportou para o reino dele, seu Filho em amor. Mas Deus com letra minúscula. Pecaram a ponto de falar que aqueles Deus, letra minúscula, é que tirou eles do Egito. Misericórdia.
O Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. O Senhor possa continuar nos iluminando, nos abençoando, tendo discernimento. 1 João capítulo 2, então, versículo 20. Vamos ler junto? E vós, possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Aqui, irmão, muito equilíbrio nesses dois versículos, amém? Se você não tiver clareza, se você não tiver a realidade que é Cristo, seguir a igreja em Colossos aqui tendo só sombra, esses dois versículos podem julgar você, até mesmo tirar você do caminho do Senhor e da vida da igreja. Tem que ter equilíbrio. A Bíblia se completa, por isso que eu falo, não podemos pegar texto isolado, não. Versículo 20, por exemplo. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento. Amém? É verdade? Você tem conhecimento? Tem ou não tem? Você que creu no Senhor, você que recebeu, você tem a unção, que é o próprio Senhor. O Espírito. Lembra lá de João 14? Por isso que eu falei 14, 15, 16, 17. O Senhor, quando estava na terra, ele disse: eu irei, eu vou morrer, eu vou ir para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Paráclito, eu vou enviar o outro Consolador, que é o Espírito. Aí o Senhor veio, morreu, ressuscitou. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele se tornou o Espírito que dá vida. Por isso que todos nós cremos, o Espírito entra para dentro de nós. A unção. Aí, tudo bem. Esse versículo 20 você tem que entender. Você possui a unção, você que creu no Senhor. E essa unção vem do Santo. E nós conhecemos. Agora, aleluia, o versículo 27, que é o perigo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Aqui está o perigo. Se você for um cristão isolado, para que reunir? Deus fala comigo. Deus está ou está no meu espírito? Deus revela para mim. Para que reunião? Para que, irmão? Para que esse negócio de pregar evangelho? Para que imersão? Para que isso? Para que aquilo outro? Para que grito de guerra? Você se torna independente, aí você usa o contexto errado. Você usa o contexto errado. E muitos naufragam na fé por causa disso. Uma advertência para nós, irmão. Nunca falei, eu acho que eu nunca falei abertamente, não. Vou falar, não tem problema. Por que é só o Pedro Dom que está falando? Tem outro não? Alguns começam a ficar loucos. Começam a fazer pergunta que não convém, tá vendo? Você usa o seu espírito, se você lê a Bíblia, você entende por meio da Bíblia. A nossa função, irmão, como membro do corpo, buscando Cristo como a realidade, a nossa função é orar pelas autoridades. Nós cremos que Deus colocou o irmão Pedro na nossa frente. E nós seguimos esse caminho. Para muitos usar o versículo erroneamente, está fazendo o que acha e pensa. Graças a Deus que Itaúna, nenhum caso, nenhum problema, amém? Nenhum, graças a Deus. Por isso que nós ensinamos vocês, irmãos. Quando eu falei de idolatria, lembre-se de uma coisa. Toda vez que nós ficamos exaltando demais o nome do homem, substitui Cristo, e não seja a realidade, se torne sombra, você se torna aquele irmão um ídolo na sua vida. Isso é idolatria. Quando você fica dando muita ênfase a um cantor,
Um jogador de futebol é o melhor do meu time. Isso se torna uma idolatria. Você começa demais. Fanatismo, sombras. A realidade é Cristo no nosso espírito. Por isso, então, que é importante buscar comunhão. Se algum de nós temos dificuldade, eu não sou, por favor, amém? Eu que estou aqui compartilhando hoje, eu não sou o dono do saber. Eu não digo que conheço toda a Bíblia. Mas uma coisa eu faço. Eu procuro conhecer mais o Senhor, dia após dia. Eu amo o meu Senhor e quero conhecer Ele mais, lendo a Bíblia e lendo os livros. Entendendo que Cristo é a realidade. Entendendo que Cristo sendo a realidade para a edificação do seu corpo. Em outras palavras, aqui está uma, é outro princípio. Nós que vivemos a vida da igreja, damos testemunho de uma igreja em cada cidade. Nós e diversos irmãos, como o Pedro Dão que sempre tem mostrado, o pequenino rebanho. Temos as igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. Mas lembre-se, não somos arrogantes, não ensinamos ninguém que nós somos o dono da verdade e o corpo de Cristo é somente nós. Não. A Bíblia ensina e nós ensinamos. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que crê, confessa e invoca o nome do Senhor, como diz 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13. Ele foi batizado e ele creu. Ele foi batizado pelo Espírito Santo e foi batizado para dentro do corpo de Cristo. Aqui em Itaúna, nós cremos, nós ensinamos que todos os filhos de Deus, independente qual grupo reúne, se eles confessam que Jesus Cristo é o único Senhor da vida dele, ele é nosso irmão, nossa irmã e ele é membro do corpo de Cristo. Então nós sempre ensinamos. Cristo sendo a nossa realidade para a edificação do corpo. Então é fundamental, né, nós entendermos aqui então sobre a unção. Aí então, né, já deu 1 hora, né? Aí então entra Levítico, que não vou ter tempo, já deu 1 hora aqui. Mas que eu gostaria de falar Levítico 11. Os irmãos têm um elementário, continua lendo, desfrutando. Lá mostrou a importância disso. É suma importância, irmão, eu e você ler, entender, por meio da Bíblia, por meio dos livros. E nós que temos a vida de Deus, aí sim, está vendo? Agora eu e você tem discernimento. O que é santo, o que é profano. O que é pecado, o que não é. Eu e você precisamos ter discernimento. E o irmão no nosso meio não tem, nós precisamos ajudar ele. Mostrar para ele. Deus é santo, você é santo. E nós somos chamados para santificar. Porque um dia vamos reinar com o Senhor. A nossa vestimenta está sendo tecida. As nossas vestes. Aí onde terá a salvação completa. Espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Esta é a vontade de Deus. Salvação completa. Espírito, alma e corpo. O corpo sabemos que não depende de nós. Nós vamos receber um corpo glorificado. Mas o ponto de partida do nosso espírito, a nossa alma, depende do Senhor e depende de nós. Por isso, irmão, vamos continuar buscando Cristo, que é a nossa realidade. Assim como Levítico 11, não tenho tempo, por causa que o tempo acabou. Nós somos comparados como os animais na Bíblia, João 10, lembra? O que diz em João 10 lá? Qual animal lá que nós somos comparados, entre aspas, qual é? Ovelhas. E o Senhor é o nosso bom pastor. Ele tem cuidado de mim e de você, nos dando a realidade que é Cristo, de dentro para fora. Transformação. Emergindo na palavra, Cristo habitado em nós. Menos de nós, mais de Cristo. E Paulo falou para os Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive,
mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne ou nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual mesmo me amou e se entregou por mim. Eu vivo pela fé. Aí eu vou entender a Bíblia. Eu preciso discernir o que é santo e o que é profano. Vamos continuar ensinando os irmãos. João 10. Vamos comparado com uma ovelha. Discernimento. O ponto central lá em Levítico é discernimento. Vamos usar mais o nosso espírito. Vamos discernir, irmão, o que é peculiar. Cristo é a igreja. O que nós somos genérico? O que nós somos geral? Não vamos cair como igreja em Colossos. Festa, comida, bebida, anjos. Estamos fora. Nós queremos ajudar os irmãos a voltar ao princípio, voltar para a realidade que é Cristo. Por isso, tudo que eu compartilhei um pouquinho, vamos continuar orando e tendo discernimento. Discernimento. Primeiro aspecto nas reuniões. Vamos discernir mais, vamos amar nosso espírito. Por que eu ando faltando muito da reunião? Por que eu estou esfriando? O pecado, eu tenho sangue. Dominação com o mundo é sujeira do mundo. Aí nós temos a palavra. João 13. Lê lá João 13. Pedro lá, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos. Lembra? Jesus tirou a vestimenta de cima, na sua humildade, né? E lavando os pés dos discípulos ali. Pedro, opa, eu não. O Senhor não vai lavar meus pés. O Senhor falou para ele, Pedro, se eu não te lavar, você não vai ter comunhão comigo, você não vai ter parte comigo. E Pedro foi iluminado, ele emergiu, ele ruminou, ele considerou a palavra, que é espírito e vida. Opa! Senhor, não lava somente os meus pés, lava todo o meu corpo. Eu e você nessa noite precisamos continuar sendo lavados pela água da palavra. Às vezes o seu problema não é pecado. E é pecado, na dúvida, aplica o sangue. Pede o Senhor poder para arrepender. Às vezes, irmão, como diz Hebreus 12, 1 e 2. Somente o 2 fala. Desembaraçando de todo peso. Primeiro é peso, Hebreus 12. Depois, e do pecado que nos assedia tesnamente, ou dia a dia. Amém? Discernimento. O que está desanimando a você reunir? Qual é a sua folha de figueira? Haja folha. O caminho é melhor nós arrependermos nessa noite e pedir ao Senhor, Senhor, seja a minha realidade, seja o meu viver. Me volta ao primeiro amor. Me livra, Senhor, me perdoa pela sombra, pelas muitas justificações. Eu quero ter um novo começo. Eu quero que as reuniões da igreja seja uma festa, um banquete, e que eu possa vir não de mão vazia. Eu posso trazer Cristo para os irmãos. Eu posso oferecer Cristo para os irmãos. Que amanhã o Senhor possa te dar graça. Que você possa vir trazendo, seja uma pombinha. Você pode chegar na reunião, irmãos, Jesus é o Senhor. Não importa a sua porção. É o Espírito. Você quer edificar a igreja? Você quer que Cristo seja a realidade da sua vida? Abre a sua boca. Irmãs, não fiquem quietas. Irmãos, proclamem mais. Divulgue o triunfo.
Quer mais? O hino? Resumindo, né? Divulgar o triunfo de Cristo. Irmãos, que o Senhor nos abençoe. Vamos continuar sendo iluminados. Desembaraçar de todo o peso. Às vezes não é pecado. Peso. Depois pecado. Vamos ajudar uns aos outros. Vamos cuidar bem de nós e cuidar dos outros. Assim como foi o rogo do apóstolo Paulo para a igreja em Colossos. Cristo é a realidade para a edificação do corpo. E Cristo, como cabeça da igreja, o Senhor como o Espírito, continua abençoando a cada um de nós. Amém? Medita nessa palavra, pondera, continua ruminando o alimento diário. Né? Depois vamos continuar exibindo Cristo. Amém? Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, agradecemos a Ti. Oh, Senhor Jesus. Então, uma coisa nós só queremos nessa noite, ou aqueles que vão estar ouvindo a mensagem, seja de manhã ou à tarde, nós queremos Cristo. Nos leva, Senhor, a fazer a melhor escolha, usando o nosso espírito, que é o ponto de partida. Senhor, nos dá graça, Senhor, para continuar desfrutando o Senhor por meio da Bíblia, por meio dos livros. Nos ajuda a conhecer o Senhor, vivendo a vida da igreja. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Nos dá sede de Ti e fome de Ti. Jesus é o Senhor. Eu só gostaria de finalizar aqui. Adquira, irmão, você que vai estar nos vendo. Conheça mais Cristo por meio da vida da igreja, a restauração dos muros de Jerusalém. Entenda, lê, entenda, compreenda. O segundo, restaurando o lugar da habitação de Deus. Por um lado é o nosso espírito, por outro lado é uma igreja em cada cidade. A restauração da casa de Deus ontem e hoje. Nunca leste? Procura ler, procura adquirir, pega emprestado, adquira, compra. Você possa continuar edificando o corpo de Cristo. Né? Um jovem que faz a diferença. Não, comida, o que não falta. Uma mulher corajosa em construção. Visita também, né, a literatura lá, o serviço, temos vários livros, o alimento diário, né, que o Senhor continua abençoando o seu desfrute, né, que você possa continuar desfrutando Cristo, sendo a sua realidade. Jesus é o Senhor.